Quando o mundo falava árabe. Distribuição Sinapse. Após a queda de Roma no final do século V, a Europa rejeita o humanismo antigo. Mas o patrimônio do pensamento grego não está perdido para todos. Ele foi recolhido e desenvolvido em terras islâmicas. Porque os mestres desse império construído em nome de uma fé conquistadora favoreceram o desabrochar da filosofia e da ciência grega. Como os conhecimentos desenvolvidos pelos árabes chegaram à Europa para clarear os caminhos do Renascimento. Para elucidar esse enigma, Bagher el-Nadi e Adel Rifat nos levam para uma viagem pelo tempo, da Meca a Bagdá, do Cairo a Fez, de Córdoba a Samarcanda. Encontrando o outro, a epopeia andaluza. Lendo a poesia árabe da época, vê-se que a Andaluzia era como um país imaginado pelos seus próprios habitantes. Seria como alguém que imaginasse viver ali e construísse tudo o que fosse possível para que aquilo se parecesse com seu próprio sonho. Foi desenvolvida a agricultura e um método de jardinagem. O mundo urbano se desenvolveu. Uma nova cozinha, a maneira de entender o tempo, a poesia, o relacionamento com as mulheres, enfim, uma série de valores que representaram o sonho do mundo árabe. Quando um árabe fala da Andaluzia, ele ainda se refere a um sonho de poder, com seu califado, mas é uma espécie de grande construção, de grande cenário que o mundo árabe precisa em um mundo determinado a ser real. Antes da chegada dos árabes e berberes, não havia uma civilização andaluza. Existia uma civilização romana em sua vertente provinciana hispânica, exatamente o que os muçulmanos encontraram ao chegar, já transformada em um reino próprio, o dos visigodos, mas ainda conservando as tradições culturais e sociais do mundo romano tardio. Foi em 710 que um conde cristão, Julian, se reuniu com o governador muçulmano da África do Norte, Musa ibn Nusser, para fazer brilhar diante de seus olhos todas as riquezas da Espanha. Ele enfatizou a facilidade com a qual Musa poderia conquistá-las, devido à irremediável decomposição política do país. Cedendo à tentação, mas hesitante diante dos riscos, o governador consultou primeiro damas, e o califa Omíada acabou autorizando uma expedição com esta recomendação: sobretudo, não exponham os muçulmanos aos perigos de um mar bravio. Como os árabes não possuíam embarcações, o conde Julian teve que fornecer os 4 barcos com os quais foram transportados 300 soldados de infantaria e 100 cavaleiros que realizaram a primeira expedição. Foi uma viagem simples, mas decisiva, e teve continuidade em 711, com uma segunda expedição muito mais importante, sob a direção de Tariq, que iria dar seu nome ao estreito Jibal Tariq, que se transformou em Gibraltar. Estranho espetáculo desse exército de 7.000 homens, essencialmente berberes, comandado por um chefe muçulmano, tendo por conselheiro um oficial católico, em que os guerreiros visigodos se misturavam aos combatentes do Rif. Os sucessos desse exército foram tão rápidos que o governador Musa decidiu em 712 atravessar o estreito ele mesmo, comandando desta vez um exército composto principalmente de árabes. Iria se unir aos soldados de Tariq, perto de Toledo. Tendo tomado rapidamente o controle da maior parte da Espanha, Musa deu prova da sua grandeza diante desse país cuja conquista havia sido tão fácil.
Ele o recompensou instaurando um regime bem tolerante. Dizem até que ele censurou amargamente Tariq por ter derramado inutilmente o sangue de alguns cristãos durante a única verdadeira batalha na qual teve de lutar até Toledo. A unificação e consolidação posteriores do poder muçulmano iriam ser muito mais complicadas, bem mais do que a dos príncipes visigodos. O que durante muito tempo ameaçou esse poder foram as rivalidades internas que acabaram por dilacerá-lo. Entre árabes e berberes ou entre diferentes tribos árabes, essas rivalidades se transformaram muitas vezes em combates fratricidas. Além disso, a partir do ano 750, foram grandes os conflitos entre os fiéis da dinastia deposta dos Omíadas e os seguidores do novo poder abássida. A Andaluzia seria justamente o campo da revanche dos Omíadas sobre os abássidas. Um jovem príncipe omíada, único sobrevivente do massacre de sua família, conseguiu chegar à Espanha e liderar as principais forças muçulmanas. Um emirado omíada, tendo Córdoba por capital, conseguiu pouco a pouco estabilizar suas bases políticas e estabelecer na Espanha a supremacia muçulmana. No início do século X, Abd el-Rahman III fez de Córdoba a capital de um califado que rivalizava com Bagdá. As riquezas acumuladas em Córdoba no século X eram imensas. Como simples exemplo, este presente que um nobre que acabava de ser nomeado vizir mandou ao califa como agradecimento: 500.000 moedas de ouro cunhadas, 400 libras de ouro bruto, 200 sacos de barras de prata, 30 peças de seda bordada, 10 peliças, sendo 7 de peles de raposa branca do Jordão, 100 peles de marta, 6 tendas de aparato, 48 casacos tecidos com seda e fios de ouro, 100 armaduras, 1000 escudos, 100.000 flechas, 100 cavalos, 60 escravos, sendo 40 homens e 20 mulheres. Este período marca o progresso de uma civilização muçulmana propriamente andaluza, para a qual contribuíram tanto os muçulmanos quanto os cristãos e os judeus. Vir para Toledo é compreender, antes de mais nada, que Toledo é uma cidade de 3 culturas. A cultura muçulmana é uma das mais importantes na história da cidade. Com a conquista muçulmana, as igrejas de Toledo se transformaram em mesquitas e oratórios, porque estes são locais para rezas. Você está vendo agora a impressão das colunas. Os arcos em ferradura são típicos da arte visigoda, mas passaram a ser o símbolo da arquitetura de Córdoba. Andar por Toledo é encontrar esta simbiose cultural ao longo de séculos. Hoje em dia, o encanto de Toledo é que não existe, assim como em Jerusalém, uma separação cultural. Porque cada pedra, cada estilo incorpora as 3 culturas, a judaica, a árabe e a cristã. Os mestres da Andaluzia conduziram uma política fundada no respeito às 2 outras religiões do livro. Nada de proselitismo, nada de conversões forçadas. Cristãos e judeus não foram perturbados na prática de suas respectivas religiões. Até mesmo quando se assistiu a conversões maciças de cristãos desejosos de se beneficiarem do status fiscal dado aos muçulmanos, as comunidades que permaneciam cristãs continuam a prosperar a salvo das perseguições. Mantiveram suas igrejas, seus conventos, seus chefes cristãos responsáveis, seus coletores de impostos especiais. Tinham até magistrados que aplicavam, sob o controle da administração muçulmana, o código gótico do Liber Judicum.
não era raro que muçulmanos e cristãos celebrassem juntos festas tais como o Natal e o Ano Novo, apesar dos protestos dos doutores da fé islâmica, ou que a mesma igreja servisse para a oração muçulmana da sexta-feira e para a missa cristã do domingo. Judeus e cristãos ocuparam cargos às vezes importantes na administração muçulmana, alguns deles tornando-se até próximos ou conselheiros dos califas e dos príncipes. Em alguns momentos, fanáticos católicos provocaram deliberadamente o poder ao proferirem insultos públicos contra o Islã e foram condenados à morte, mas em geral eram renegados por seus próprios correligionários. Quanto aos judeus, mantiveram uma lealdade total em relação à administração do califado. As comunidades judaicas viveram um momento especial em sua história. Por terem sido submetidas a perseguições dos visigodos, respiraram aliviadas com a chegada dos exércitos muçulmanos. Os judeus tiveram uma liberdade religiosa jamais conhecida até então. Receberam parte dos bens confiscados dos nobres que fugiram dos exércitos muçulmanos e, sobretudo, estiveram ligados à defesa das cidades nas quais estavam concentrados. Seus homens foram mobilizados nas guarnições militares organizadas pelo poder islâmico. As crônicas da época são claras. Participaram ao lado dos muçulmanos em vários combates. Quando os muçulmanos chegaram à Espanha, já havia judeus residindo ali há vários séculos que diziam: nós somos aqueles que falam a língua que transmitiu a última revelação. Vocês sabem que a última revelação, a do Alcorão, foi transmitida ao profeta Maomé pelo arcanjo Gabriel na língua árabe. O judeu respondeu: pois é, mas nós somos aqueles que falam a língua da primeira revelação. E foi aí que tudo começou, e até mesmo o Alcorão o reconhece. Estabeleceu-se então uma emulação, uma guerra no sentido nobre da palavra, entre as duas línguas, entre as duas culturas, entre os dois pensamentos. Este foi, com certeza, o momento mais enriquecedor da história da Espanha. Está escrito no Alcorão que as pessoas do livro serão salvas, o que é bastante original, porque as outras grandes religiões monoteístas não consideram como pessoas do livro aquelas que não sejam de sua própria religião. Isso já é um elemento de tolerância, e é verdade que, sob o Emirado e o Califado na Espanha, aqueles que eram chamados de dides, isto é, que pagavam o imposto dos não-muçulmanos, eram protegidos pelo príncipe. Portanto, de certa forma, esse é um fator de tolerância. Quando chega o momento de ouro do califado e Toledo se torna islâmica, para o andaluz isso é tudo. E um senhor de Toledo se considera como tal, porque andaluz não é aquele que ficou no sul da Espanha. Ser andaluz significava poder praticar qualquer uma das três religiões. A única coisa que o califado pedia era a aceitação, digamos assim, da soberania política. Mas mesmo aceitando a soberania política, era possível seguir a própria religião e orar numa igreja, numa mesquita ou numa sinagoga livremente. Essa é, eu acho, a grande lição que o andaluz dá a muita gente, pois há lugares onde duas pessoas, por não pensarem da mesma forma, acham que devem se destruir uma à outra. Quando se fala do desenvolvimento intelectual da Andalucia, é preciso ver a plena participação das três religiões do livro. Apesar da rivalidade política que o opunha a Bagdá, Abdel-Rahman II mandou um grande sábio à Mesopotâmia para procurar comprar ou copiar obras científicas traduzidas do grego e do persa. Ele deu fartas pensões a astrônomos e médicos. Tendo direito de compra sobre todas as mercadorias importadas, chegou a conceder audiências a mercadores recém-chegados da Arábia ou de Bizâncio para que lhe oferecessem seus livros mais preciosos. As mercadorias mais cobiçadas e mais generosamente pagas na Andalucia eram naquela época os livros raros. Ao longo do século X, Córdoba se igualou a Bagdá em dimensões, em população e, sobretudo, em magnificência. Um esforço sistemático foi feito para constituir uma biblioteca contendo todas as obras antigas e recentes conhecidas na época.
Uma rede de coletores e copistas que se estendia através do mundo islâmico mandou para Córdoba uma fabulosa coleção de obras de importância semelhante à dos califas abássidas, contendo aproximadamente 400 mil volumes. Em Córdoba, um exército de escribas e encadernadores cuidava da manutenção desses tesouros. Seguindo o exemplo do califa, a aristocracia constituiu magníficas bibliotecas particulares. E seguindo o exemplo de Córdoba, Toledo, Valência, Granada e Sevilha, constituiu seus círculos de poetas, eruditos, filósofos e sábios, que trabalhavam em excelentes condições de conforto e de segurança, graças à proteção dos príncipes. A língua árabe se tornou, a partir do século IX, comum a todas as comunidades, chegando até a aristocracia católica. Isso enfureceu Álvaro, um nativo de Córdoba. Todos os jovens cristãos que se destacam por seu talento só conhecem a língua e a literatura árabes. Eles leem e estudam árabe com um ardor incrível. Eles se instruem através de imensas bibliotecas e proclamam a qualidade dessa literatura. Quanta dor! Os cristãos se esqueceram até mesmo de sua língua religiosa. Entre 1000 deles, você poderá encontrar apenas um que saiba escrever corretamente uma carta em latim. Há muitos poemas que falam a esse respeito, como: aquele que viveu na Andaluzia nunca poderá ir para o inferno, porque já viveu no paraíso. Coisas deste tipo. Eles percebiam que moravam num lugar extraordinário. Essa é uma das características que ainda perdura no andaluz. O andaluz até hoje acha que Sevilha e Andaluzia são os melhores lugares do mundo, que aquele que não bebe vinho em Sevilha nunca bebeu vinho, e que as mulheres de Sevilha são as mais bonitas. Isso ainda acontece, mas já está um pouco desgastado, e ocorre porque os andaluzes, em seu tempo, achavam que viviam no melhor lugar do mundo. Eles o construíram como sendo o paraíso. Na Andalucia, o ensino primário era tão comum que a maior parte da população sabia ler e escrever, ao contrário dos reinos cristãos do norte da Europa. Alguns artesãos até se recusavam a contratar aprendizes analfabetos, mesmo que a leitura e a escrita fossem inúteis em sua profissão. Se o árabe era a língua de todas as culturas, muitos muçulmanos tiveram de aprender a língua romana para falar ao povo das cidades, assim como aos camponeses. Através dessa mistura de idiomas, a língua espanhola em formação foi colher no árabe tudo aquilo que lhe faltava para ampliar seu poder de expressão. Alferes, tenente, vem do árabe alfarez. Atalaia, torre de vigia, vem de atalia. Abanir, pedreiro, vem de albana. Zalmedina, prefeito, vem de Sareb al-Madina. Pouco a pouco, a população hispânica foi se convertendo ao Islã e aceitando o árabe como língua religiosa e política, apesar de sempre ter existido o bilinguismo entre o árabe de um lado e a língua romana do outro. Foi um processo lento que durou 300 anos, do século VIII até o século X. De qualquer forma, ainda no século X, na época do califado, pode-se calcular que entre 25% e 30% da população ainda era cristã, mas estava arabizada em sua língua e em muitos de seus costumes. São os mozárabes. No entanto, a dominação cultural não impediu o jogo de influências recíprocas entre as diferentes comunidades. Dessa forma, ocorreu um fato único numa das sociedades muçulmanas. As mulheres começaram a sair sem véu, a brilhar nos círculos eruditos e a se destacarem em alguns ambientes por seus talentos de poetisas ou de letradas. Isso ajudou a modificar o papel determinado para uma mulher, mas provocou a indignação de vários doutores da lei islâmica.
De um modo geral, os religiosos conservadores não admitiam o espírito de tolerância que reinava sob o califado omíada, assim como o desenvolvimento livre do pensamento. Eles se esforçaram em pôr fim a isso, ou pelo menos limitá-lo sempre que uma oportunidade surgia. No final do século X, com o desmoronamento do califado e do crescimento de pequenos reinos independentes, os príncipes muçulmanos sofreram a crescente pressão dos conservadores. Estes preconizavam um endurecimento dogmático, pediam mais fé e menos razão, mais devoção e menos liberdade. Alguns príncipes os atenderam. Outros persistiram com o propósito de defender o pensamento, de proteger os pensadores e de manter um certo estilo de vida. O que ocorreu com o andaluz foi que houve muitas revoltas internas ao longo do século IX. Os rebeldes andaluzes muçulmanos se apoiavam frequentemente nos reis cristãos. A tendência de buscar apoio militar ou político, do outro lado, se manteve ao longo do século XI, durante a época dos reis de taifas, e inclusive ao longo do século XII. Houve muitos combatentes cristãos do norte que lutavam como mercenários. O Cid é um exemplo típico de como um caudilho, um guerreiro cristão, podia trabalhar a serviço de poderes muçulmanos como mercenário e, ao mesmo tempo, servir suas finalidades políticas e religiosas como cristão. Mas o exército do Cid era composto de mercenários e pago, frequentemente, com dinheiro muçulmano para combater o conde de Barcelona, por exemplo. É claro que não combatia contra seu próprio rei, Afonso VI de Leão. O nome Cid significa o Senhor. Havia muitos casos de respeito. Dentro de uma situação global de hostilidade, existiam alianças militares ou políticas. Sobretudo, do lado cristão, havia uma aceitação dos hábitos ou de costumes materiais da vida cotidiana procedentes da parte andaluza. Dessa forma, sempre houve, do ponto de vista dos cristãos do norte, um sentimento duplo. Por um lado, um sentimento de hostilidade, de desejo de acabar com o domínio político islâmico na península. Por outro lado, essa hostilidade conseguia conviver com outro sentimento, o de respeito à cultura e aos aspectos da vida muçulmana, inclusive no que diz respeito à convivência com os próprios muçulmanos, porque, pelo menos na teoria, admitiu-se depois da reconquista cristã que os muçulmanos poderiam permanecer no território. Nos territórios reconquistados pelos católicos na Espanha, não foi raro ver, em virtude de misteriosa identificação, vários príncipes adotando o cerimonial da corte dos califas, reunindo a seu redor eruditos e chegando ao ponto de cunharem moedas em 2 idiomas, castelhano e árabe. O que ainda nos surpreende no corpo a corpo entre o Islã e a cristandade, da qual a Espanha foi a sede durante 8 séculos, é esse milagre de 2 mundos que se enfrentaram sem se fecharem um para o outro. É um misterioso desmentido da cultura contra o fanatismo, que fez com que, até o século XV, nas cidades retomadas pelos príncipes católicos, se continuasse a convocar os talentos e os saberes árabes, que tanto judeus quanto muçulmanos detinham. Daí provém o sentimento da trágica amputação que a Espanha sentiu no final do século XV, quando o vencedor católico decidiu que o espanhol só poderia ser cristão. Nossa nostalgia na Espanha é de ordem mais moral e ética. Só os mais nostálgicos dentre nós puderam perceber até onde nós fomos privados de 2 partes essenciais de nossa cultura. É espanhol um judeu, um muçulmano ou um cristão. Porém, nós só permanecemos cristãos. E, parafraseando Villot, eu indagaria: mas onde estão nossos judeus e nossos muçulmanos de antigamente? Aí reside uma terrível nostalgia.